Já está entrando gente. Ô, queridos, boa noite. Já pode ir entrando. Sônia Ferrarese. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sara, lá de Montes Claros. Ô, muito bom ter vocês aqui. Eu resolvi fazer uma live relâmpago a pedido da minha colega de trabalho, doutora Lídia, e aí ela me pediu, boa noite, que hoje eu fizesse uma live relâmpago, porque nós estamos nos preparando para um seminário e em breve nós vamos dar um seminário sobre narcisista perverso, narcisista abusador e sobre todas essas questões da perversão e à luz da psicanálise. E já estamos preparando, várias pessoas já estão convidadas, né, para estarem conosco. E hoje eu estou melhor, sim, Sônia Ferrarese. Pouco a pouco eu tenho melhorado e estou firme, forte na divulgação da psicanálise, né? Nós estamos vivendo dias difíceis e eu tenho sempre dito que a tendência é que os dias ficarão mais complicados. E aí hoje, como eu tenho recebido muitas pessoas que têm me pedido para poder falar sobre o assunto, e eu vou falar em parte. Então hoje nós vamos fazer a primeira e depois eu vou avisar as outras datas com mais antecedência. Vamos fazer uma série de lives sobre a questão do narcisismo, enfocando a situação do narcisismo abusador. Hoje, para fazer essa abertura, eu agradeço a participação de todos vocês terem ouvido, e eu estou muito feliz. Eu sou quem eu não conheço aí, a maioria eu conheço, me conhece, né? O Dr. Zilmar Freitas. Eu sou psicanalista, psicopedagogo, diretor do Minha Esperança e presidente da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança e presidente da Sociedade Psicanalítica Francesa de Psicanálise para a América Latina. Então, temos aí um grande percurso na área da psicanálise que foi construído durante anos em que nós eu só sou psicanalista há 19 anos, né? E é uma bagagem que já vamos carregando por aí, né? E agradeço o Carlos Ataíde. Tá sumido, hein, Carlos? Né? Tem sentido sua falta, Carlos, né? O Carlos Ataíde, lá de Cuiabá, entrou aí, né? Silvio Ramos, lá de Rio das Ostras, tal. Então, o Instituto Treinarte, dá uma cena também para vocês. Bem, eu hoje quero falar. Ô Danilo, meu amigo Danilo. Danilo é um gente fina, meu amigo lá de Montes Claros. Meu maior desejo é poder fazer uma live junto com o Danilo, mas ele é muito ocupado, e aí eu fico esperando ele ter uma disponibilidade. A Lê Malequim de Cachoeiro da Pibirinha, aqui pertinho. Eu estou falando da cidade de Itaipava, distrito de Itaipava, da cidade de Itapemirim. Ô, meu amigo lá, Mateus, lá, a turma do Divã do Animal lá no Rio de Janeiro. Olha, parabéns, vocês. Engraçado que eu programei a live há uma hora atrás, né? E graças a Deus, quem tem amigo, pessoas, né? Bem, hoje eu quero falar sobre as 3 fases da cura de uma relação tóxica, né? Nós temos pensado muito nisso e é uma preocupação minha, né? Relação tóxica, relacionamento tóxico. Eu, como psicanalista, e a minha companheira, amiga aqui, a Maria Amélia, minha grande amiga lá de Divinópolis, psicanalista, que vai vir aqui na região dos Lagos fazer um grande trabalho comigo aqui em janeiro. A Maria Amélia vai estar aqui e eu vou ter o prazer de tê-la do meu lado aqui fazendo várias lives, né? Bem,
Eu e a minha companheira, amiga aqui, doutora Lídia, que atendemos virtual e também presencial, nós temos nos deparado com um problema que tem sido constante na clínica, que é relacionado aos relacionamentos tóxicos, né? E segundo a psicanálise, o que é esse relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico é algo que faz mal, que é nocivo à nossa vida, né? A psicanálise diz que relacionamento tóxico ele afeta a vida do indivíduo como um todo. Envolve questões emocionais, sociais e familiares, né? Qualquer pessoa pode apresentar comportamentos considerados tóxicos, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, né? Muitas pessoas se dão conta de que estão num relacionamento tóxico quando estão no fim dele. Porque o relacionamento tóxico ele é tão venenoso. A minha amiga Lê Malankini diz que viveu 16 anos no relacionamento tóxico. Olha, tem uma boa experiência para trazer, né, para a gente. E eu espero que tenha se libertado, né? Maring, boa noite, mestre. É Maria Gomes, de São João de Meriti, né, do curso de Caxias, muita saudade. Eu também estou com saudade de você, minha filha. Que coisa boa é revê-la. Beijo no coração. Sandra Lomes, psicóloga, psicanalista, que estudou comigo lá em Montes Claros, uma grande profissional. Olha, eu estou aqui, estou até preocupado, estou com várias grandes feras da psicanálise, da psicologia, mas vamos voltar lá. Todos podemos, em algum momento, tomar atitude para evitar ter que uma outra pessoa nos seduza numa relação tóxica. O grande problema, que eu estava até conversando hoje à tarde com a doutora Lídia, é que nós só nos damos conta de que estamos numa relação tóxica quando estamos já envolvidos com ela. Quando já estamos presos a essa relação de uma tal maneira que não temos como sair dela. E que aí é como a colega que está assistindo aqui de Cachoeiro, que diz que 2 meses liberta, ela passou a metade da vida ao lado dessa pessoa abusadora. Imagino que você hoje está vivendo os dias maravilhosos da sua vida, não é verdade? Mas a libertação ela não é fácil. Mas o relacionamento tóxico, eu quero chamar atenção para uma coisa, é que o relacionamento tóxico não está somente ligado ao relacionamento amoroso. Você pode ter um relacionamento tóxico, uma relação tóxica, ela existe entre amigos, ela existe entre colegas de trabalho, né? E vai por aí. A relação tóxica está em vários níveis da sociedade, né? Devemos ficar atentos para perceber quando essas características que todo mundo tem em alguma medida começam a ganhar proporções cada vez maiores. Ô meu amigo, a minha grande amiga psicanalista Kênia. A Kênia é outra companheira do Rio de Janeiro. Eu estou falando sobre relacionamento tóxicos, Kênia. Porque o relacionamento tóxico envolve comportamentos distintos que muitas vezes nós não conseguimos identificar a relação tóxica. Esse é o grande problema. Eu tenho uma cliente minha que ela disse assim: doutor Zilmar, porque eu fiquei a vida inteira presa numa relação tóxica e eu não consegui sair? Porque é difícil, muitas vezes você fica... as atitudes... Aí tem um ponto que eu até postei lá, que não sei se você viu, eu postei lá no meu Instagram e no meu Facebook, quando Lacan diz que amor
O amor não existe para a psicanálise, né? Existe a relação. A relação de duas pessoas que têm necessidades e aí você quer muito encontrar um parceiro, encontrar alguém que e essas pessoas são as mais vulneráveis a ter uma relação tóxica. É quem tem boa intenção. Sabia que a pessoa bem intencionada, ela corre o risco, e o Freud, ele deixa isso claro nas obras, eu acho que é volume 8 ou 9 das obras, ele diz que as pessoas mais vulneráveis a estar com um perverso. Sim, Silvio, o ciúme tem a ver com relacionamento tóxico. As pessoas mais vulneráveis a cair nas mãos de um perverso são as pessoas bem intencionadas. Bem intencionadas, ou seja, as pessoas que querem ser felizes, né? Por exemplo, quem quer ser feliz, quem quer ter um casamento abençoado, quem quer ter filhos, quem quer progredir, ou quem quer se estabilizar na vida, essas pessoas todas são as pessoas que mais vulneráveis a cair nas mãos de um perverso. O abuso psicológico é uma dos piores agressões que uma pessoa pode sofrer. E quanto a violência física pode marcar e machucar o corpo, talvez até quebrar os seus ossos, né? A violência subjetiva do assédio moral vai quebrar a própria alma. É aquilo que eu tenho visto no consultório. Pessoas que chegam a mim com a alma dilacerada, com a alma quebrada, porque sofreram esse relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. É como eu digo sempre, é como uma toxina. Esse tipo de relação vai destruindo de dentro para fora. É por isso que, em seu extremo, ele deixa sua vítima com a sensação de habitar uma casca vazia, né? Sobreviver a isso é uma árdua tarefa. Ela é possível, mas eu queria nessa noite falar disso, das 3 fases que cura do abuso perverso narcisista, que pode ter se construído através de anos. E como são muitos anos que eu estou na clínica, clinicando e recebo diferentes situações, então eu resolvi falar hoje sobre como, ao se dar conta, como sair disso, né? Lembrando que, embora, né, o narcisismo, esse abuso, ou seja, essas relações tóxicas, podem ser tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, né? Então, eu disse que são 3 fases, né? Que fases são essas? Primeira, é a fase da vítima. Seja debaixo de pesada malha de enredamento, manipulação, a fim de seduzir e paralisar a vítima, ou quando dá os seus passos primeiros para longe dela, a vítima se torna vítima quando emerge em sua consciência os primeiros indícios do abuso que vivenciou. Nessa fase se instala no seu coração um conflito. Os seus pensamentos se tornam dissonantes, que é a dissonância cognitiva. Pode ser verdade tudo isso? Ou seria coisa da minha cabeça? Todo mundo que se libertou passou por essa fase da vítima. Eu sou vítima. E agora
Será que é da minha cabeça? Será que a doutora Lídia está aí nas paradas, né? A doutora Lídia salvou a Ana lá, a dona Lídia salvou. Parabéns, é isso. Esse é o trabalho do psicanalista. Salvar essas vítimas. Eu conheço muitas mulheres, eu digo mulheres, mas isso não é só mulheres, né? Tem homens também que passam por. Que vivem e que experimentam relações tóxicas. Eu conheço mulheres que saem de uma relação tóxica e entram noutra. Mas aí você diz assim, mas por que, doutor Zilmar, alguém que sai de uma relação tóxica das mãos de um perverso abusador, de um perverso narcisista e vai cair das mãos de outro? Porque a pessoa que passa por uma relação tóxica, ela se torna vulnerável. Ela se torna tão vulnerável que ela se torna uma presa muito fácil para aqueles que estão rodeando, buscando as suas vítimas. Então, é muito fácil. Você acabou de sair de uma relação, né, igual a moça falou, passou a vida inteira na mão de alguém que abusou, que lhe maltratou, que lhe fez sofrer, que causou feridas profundas na sua alma, né? Sim, geralmente essas pessoas tóxicas, narcisistas, abusadores, são psicopatas, né? E aí o que acontece? Essas pessoas, elas são inteligentes, funcionam com uma inteligência muito grande, observam. E aí, né, essa dúvida, que é a primeira fase, é uma dúvida cruel, né, que traz um misto de raiva, amargura, amor venenoso, que se mistura nas suas veias. Como é que eu me submeti? Como é que eu estive ao lado de alguém assim? Como é que eu consegui passar anos e anos da minha vida? Aí terríveis pesadelos podem surgir na vida da pessoa. Por que esses terríveis pesadelos podem surgir na vida das pessoas, assolar as noites de sono? Por quê? Porque está tendo uma perturbação psíquica. Essa perturbação psíquica, ela é necessária e é a porta do caminho para a libertação. São sonhos de morte, assassinatos violentos que trazem para o concreto a agressão que viveu silenciosa e subjetivamente. A pessoa não sabe mais o que fazer. Parte de si sabe que para sobreviver precisa se afastar. Mas a outra sente que vai morrer se isso fazer. Como superar então esse dilema? Uma cliente minha disse, olha, doutor, eu sei que eu preciso me libertar dessa pessoa, mas eu não consigo. Parte de mim diz que eu não vou conseguir. A vítima pode recorrer a lamentos inexistentes, como se clamasse pela ajuda para sobreviver. Ela repete em palavras aquilo que sofreu, porque ela mesma não consegue entender. E esse é um dos valores da terapia, e é isso mesmo, dona Rejane. Estar na mão de um abusador leva-nos a baixa estima, a perder a nossa identidade. Por quê? Porque o abusador ou a relação tóxica, ela
tira, suga de nós. O tóxico, ele apresenta para tirar de nós, sugar de nós o que nós temos de mais precioso, que é a nossa identidade. Eu costumo sempre dizer que a nossa identidade é aquilo, e o Lacan, ele deixa claro da psicanálise, que a nossa identidade é aquilo que nós conquistamos durante toda a nossa existência. E vamos até o último momento, levamos a nossa identidade para a sepultura, porque lá na sepultura vai estar escrito, fulano de tal jaz aqui eternamente. Bom, nasceu em tal data e morreu em tal data. Então, a relação tóxica, o tóxico é aquele que vai tirar essa identidade minha. Por que ele tira a minha identidade? Porque ele se alimenta com esse gozo que ele vai sentir na sua alma de tirar a minha identidade. E aí, na terapia você vai repetir, reviver, repetir. Reviver e repetir. Por que você vai fazer isso? Aí você vai refletir na terapia, na análise. Por que eu? Como eu aguentei tanto? Né? Aí começa a vir perguntas na sua mente. Por que tive esse azar? Então, o que você precisa entender? Aí é o primeiro ponto ainda. Você precisa entender o abuso. O abuso que você sofreu foi abuso. O abusador é alguém muito mau, que usou a sua boa fé. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa entender que o que ela não percebe, o que você não percebe, mas que essas perguntas, esses questionamentos vão levar você de volta ao abusador. A verdade mesmo é que você precisa se afastar do abusador. Você precisa tirar o abusador da sua vida. Você está fraturado demais. No peito da pessoa abusada jaz um vazio insuportável. E a primeira coisa que vem à mente é que você começa a pensar numa ideia fantasiosa que você não vai conseguir preencher esse buraco só se o abusador continuar. Mas não, querido. Se o abusador continua, esse buraco vai ser mais profundo. Porque o abusador, ele se alimenta de tudo que você tem. O abusador, o gozo do abusador é se aproveitar de tudo que você tem. Às vezes, né? Eu tive uma situação em que o indivíduo se aproximou de outro forjando uma amizade. A pessoa era carente, entendeu que encontrou um amigo, abriu o coração. Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Porque aquele infeliz que se aproximou forjando uma amizade era um abusador tóxico, que tirou tudo da boa vontade, tirou tudo, toda a boa vontade, tirou o coração puro do amigo. E aí ele foi conseguindo, ele se alimentava de tudo que ele tirava do amigo, até não ter mais o que tirar. Sua vida é um inferno se você se mantém no abuso. E aí ela deve se preocupar, a vítima, que é você, ou quem seja, deve se preocupar em sobreviver. Mas aí toma cuidado, porque o coração às vezes arde clamando por justiça, por reparação da forma do entendimento,
da desastrosa vingança. Esse não é o caminho. Não passa um dia se não pense no abusador. O que você tem que é tirar o abusador totalmente da sua vida. A filosofia nos traz uma grande verdade. Como é que você mata uma pessoa sem usar o revólver? A filosofia ensina a fazer isso. Se uma pessoa está sendo nociva, você pode matar, tirar, expurgar essa pessoa da sua vida. Como? Negando a existência dela. Os filósofos dizem que quando você nega a existência de uma pessoa tóxica da sua vida, você está tirando, você está expurgando, você está arrancando a pessoa da sua vida. Nega a existência do abusador. Quanto mais você pensa nele, quanto mais você alimenta a vingança, quanto mais você quer reparar, você convive com a presença viva do abusador da sua vida. Então, a primeira coisa desse processo é você se dar conta de que você é uma vítima. E que como vítima você tem que sair da história. Você tem que sair do cenário do abusador. E não tem como, você não pode se curar convivendo com o abusador. Se você tenta se curar convivendo com o abusador, não tem como você se curar. Esse desejo de continuar convivendo com o abusador é toda a dependência, né? Sim, Silvio, eu também tenho uma história disso, né? Só Deus sabe, né? Então, de curar disso, você tem que tirar toda a dependência, todo o contato. É como se você estivesse fazendo um luto daquela pessoa. Então, primeiro, vítima. Segundo, a vítima, ela se torna sobrevivente. A vítima, ela se torna sobrevivente quando? Ela se torna sobrevivente quando descobre que para se curar ela precisa retornar à sua vida. Sua mente já não está mais obcecada pelo seu agressor e ela já pode se ver longe demais, reinventando a sua vida, mudando a sua vida sem o agressor. Os reflexos das agressões vividas ainda persistem. Como a sobrevivente se torna mais forte, as memórias antes reprimidas do seu inconsciente, elas começam a emergir. Ela passa a ver o absurdo com clareza, especialmente aspectos que antes ela não podia se dar conta. A dor que vem junto com esses pensamentos, ela pode ser forte, mas ela remete o indivíduo a uma nova vida. Essa é a proposta da psicanálise. Ela aprende a administrar as feridas, né? Às vezes faz isso com algum excesso. Tem medo de se relacionar de novo, cria uma certa distância com o mundo amoroso, enfrenta uma maneira controfóbica ao se relacionar fácil demais, algumas vezes, com muitos parceiros. E é essa a necessidade de você estar acompanhando, né? Aí procure um psicanalista, vá a um psicanalista, o mais próximo que você tenha, procure, porque o psicanalista vai lhe ajudar nesse processo da cura das feridas, né? A minha colega Kênia, a doutora Kênia, lá do Rio, ela diz: difícil para adolescentes se desvincularem de relacionamento tóxico, vindo a própria mãe ou o pai sendo um abusador. Esse é um grande problema. Nós temos discutido isso, né? Eu estou até alimentando uma ideia, armazenando uma ideia, não tem tantas ideias, né? Mas
Da última live que eu fiz com a doutora Kélia, ela falou do desejo dela e Deus tem colocado muito no meu coração isso. Tentar, sabe, fazemos um manual para orientar as famílias, principalmente porque tem muitos pais que são abusadores, mães que são abusadores, porque estão levando um ciclo à frente. Quem foi abusado se torna um abusador. Esse é o ciclo. Eu fui abusado, eu me torno um abusador. Eu abuso, formo um outro abusador. É o que a psicanálise chama de conflito vampirista, não é? Que você vai formando, insere as vítimas, e aí isso, né? Por isso que eu digo, procura um psicanalista, né? E o psicanalista vai te ajudar, né? Você vai ficar mais firme. Sonhe com o novo, busque o novo, né? Esqueça, não é fácil, por isso que você precisa da ajuda de um psicanalista, para fazer com que o passado fique para trás. O passado só vai ficar para trás se você ressignificá-lo. O que é ressignificá-lo? É mudar a história da vida. E isso só pode acontecer dentro do consultório, da associação livre. Mesmo assim, né, as gavetas do passado ainda não estão completamente fechadas, né? E aí você vai expandindo a sua consciência, abrindo seus horizontes, e através da análise, a sobrevivente é ainda sobrevivente de algo, ela carrega uma cicatriz, ela entende que precisa se reinventar, mas ainda está atada a esse passado que agora parece distante, muito distante. Ela ainda sente que precisa dar a esse passado algum sentido, no fundo da sua mente. Ainda podem existir desejos de reparação escondidos na forma dos e se eu não tivesse o conhecido, como que seria diferente? Como, né? Ela não mais se reconhece como vítima passiva, mas ainda lhe falta a liberdade da atividade. Então, primeiro, então vamos repetir. Numa relação tóxica, convivendo com um narcisista perverso, abusador, a primeira coisa, você tem que ter consciência de que você é a vítima. Por que você precisa de ter essa consciência? Para que você entenda que o que você está sofrendo, qualquer um poderia sofrer. Segundo, você tem que sair de vítima e se tornar sobrevivente. E isso você só pode fazer isso dentro do consultório, com um psicanalista capacitado e que vai lhe ajudar a ressignificar todas as cicatrizes que uma relação tóxica deixa na sua vida. E aí, então, você passa para o terceiro e último ponto, que é o poder do si mesmo. O poder do si mesmo. A sobrevivente se torna si mesmo quando descobre que aquela alma que acreditou ter sido roubada, na verdade, esteve ali mesmo dentro dela. Ela se torna si mesmo quando desperta para as belezas do seu ser e se torna então ativa, protagonista de si mesmo. A relação tóxica, e geralmente os abusadores dessa relação tóxica são pessoas cínicas.
São pessoas, como eu disse hoje para uma aluna nossa, que eu estava conversando com ela hoje à tarde, e eu disse assim, olha, não dá para você prever, porque essas pessoas são muito inteligentes. Antes dela se aproximar de você, ela já estudou tudo que está à sua volta. Ela já sabe tudo o que precisa saber de você. E uma outra coisa é que ela está se alimentando de quê? Ela está se alimentando da sua pureza, da sua sinceridade. Porque o abusador tóxico não é puro nem é sincero, é perverso. É perverso. Assim, você tem que descobrir o poder de si mesmo. Poder de si mesmo. A si mesmo entende que teve um papel na história que viveu. Ela percebe que existem aspectos seus que favoreceram o abuso. Não confunda isso com culpa. Isso não é culpa. A colega que falou aí, que é lá de Cachoeiro do Itapemirim, que foi curada pela doutora Lígia, não é? Ela precisa agora, nesse momento, reconhecer o poder que está dentro dela. Não confunda isso com culpa. Não foi intencional. A pessoa não buscou isso. Como seria no masoquismo? O masoquista, ele ativamente vai buscar isso porque ele gosta, ele tem gozo com a dor e com o sofrimento. Sabe aquelas pessoas que só vivem com cara de sexta-feira da paixão? São masoquistas. Elas se sentem prazer da dor e tentam passar a dor dela para todo o seu entorno. Mas se você é vítima de um relacionamento tóxico, de um perverso abusador, levante a cabeça, não permita que culpa nenhuma venha, mas seja senhor de si mesmo. Aí esse ser senhor de si mesmo é descobrir o amor próprio, que 1 mais 1 apenas soma quando cada um está inteiro, e não quando precisa do outro para se completar. Eu já falei hoje para algumas pessoas que vêm de um ambiente religioso. E aí o que acontece? Eu falei para uma aluna nossa, quando a gente começa a se envolver na psicanálise, a gente precisa desconstruir certos conhecimentos religiosos. Tem um conhecimento religioso muito perverso, que diz assim, você é uma metade que precisa da outra metade para se completar. A psicanálise, ela ensina o contrário. Deus me fez perfeito. E por eu ser perfeito, eu só vou me completar quando encontrar um outro ser tão perfeito quanto eu. Isso não está mais coerente quanto as verdades da fé. É muito mais coerente. Eu não sou a metade que tem que ficar descobrindo onde está o outro pedaço, não. Eu sou um ser completo, perfeito. Que eu preciso só de alguém que tenha a completude que eu tenho. Aí o que acontece? Aí a pessoa me perguntou, mas doutor, como é então que eu fui cair das mãos? É porque você é bem intencionado. Todo bem intencionado, ele é presa de um perverso abusador e de uma pessoa tóxica. E aí você era bem intencionado, você queria ser feliz. Aí você encontra uma pessoa que quer tirar a sua felicidade para que a luz que estava brilhando em você brilhe nela.
E aí o que ela vai fazer? Ela está se alimentando de tirar tudo que é seu. Entende isso? Você entende que esse processo do abuso foi um processo perverso? Mas você precisa entender que esse processo do abuso foi o caminho para levar você ao amadurecimento, lhe tornar mais forte, mais autônomo. Aí tem um amigo aí, que é o Dr. Rafael Bronísio, meu amigo. Ele sempre diz para mim: Dr. Zilmar, cada vez que o senhor leva um tombo, o senhor se levanta mais forte do que estava antes. O que é isso, doutor Zilmar? Aí eu disse para ele: é um segredo mágico, Rafael. Lembra, Rafael? É um segredo mágico. Mas hoje o Rafael já sabe, ele é um grande psicanalista. Cada vez que eu levo um tombo, os meus inimigos ficam esperando eu ir para a cama, esperar a morte. Mas eu me levanto, reestruturo tudo e torno tudo aquilo que está à minha volta muito mais forte, inabalável do que era antes, porque eu não permito que uma pessoa tóxica possa impedir a minha caminhada. O Rafael falou, pura verdade, é isso. Eu sempre converso com... Então, o que eu sugiro a você, não posso aconselhar porque não existe isso, mas eu sugiro que você amadureça, que você seja resiliente. Viu o colega lá de Cachoeiro do Itapemirim, que falou aí no início, que passou quase uma existência toda na mão de um abusador, de uma pessoa tóxica? Você passou quase uma existência, não foi sua existência, filha? Então levante, seja mais forte, seja autônoma, senhora do seu nariz. Não baixe a cabeça para ninguém, seja poderoso, levante-se com força, com autoridade. Por isso você encontra uma verdadeira liberdade, porque sabe que ninguém precisa presenteá-la com isso, porque você vai construir a sua força, a sua autonomia. Eu digo, eu até postei essa semana na internet, disse que eu fiquei sabendo hoje pelo meu irmão que deu mais de 1000 visualizações. O Rafael Bronísio disse que eu bombei essa semana quando eu postei na internet o segredo de você se levantar forte, resiliente. É porque você consegue tudo aquilo que você vai conseguir à custa do seu esforço, do seu sacrifício, que você não tira de ninguém, que você não fica na sombra de ninguém, mas que você conseguiu pela sua capacidade. Isso ninguém pode tirar. Ninguém. É isso mesmo, Ana. Renascimento, é um renascimento, né? E a Kália também, minha colega psicanalista lindona, lá do Mato Grosso, eu conheço nossa caminhada, tem sido uma caminhada, e a Kália já passou momentos difíceis, e ela sabe muito bem o que eu estou falando, ser forte, né? Porque é como a Kênia disse aí, as pessoas tóxicas têm síndrome do abandono. As pessoas essas pessoas têm síndrome do abandono. Elas vivem sempre com um vazio existencial muito grande. Né? E aí você precisa recuperar tudo aquilo que você perdeu. Porque a pessoa, o tóxico, vai olhar e vai ver que você sozinho se reinventou e se levantou,
que você sozinho, com a sua força, conseguiu, e que porque ele se alimenta da sua fraqueza. As pessoas tóxicas se alimentam da sua fraqueza, se alimentam da sua fragilidade. Mas quando você se levanta com força, com ousadia, as pessoas tóxicas se recolhem das suas, e como diz a minha querida Kelly aí, da sua síndrome do abandono. Qual é a explicação para eles ainda quererem ficar tentando voltar? Meu filho, quem vai... Se ele se aproximou, se a pessoa tóxica se aproximou de você, é porque você tem algo a oferecer. E a pessoa tóxica precisa do que você tem. Ela vai sempre estar dando atrás de você, ela vai estar sempre sendo uma sombra para você, porque você tem o que alimenta ela, você tem o que ela precisa de tirar de você. Ela tira de você para se alimentar, como a sanguessuga. Os fantasmas das antigas feridas deixam de assombrá-la. Você não precisa mais compensar os buracos da sua estrada quando pode seguir apenas o seu. A pessoa que se torna si mesma poderosa assume um papel ativo diante da vida. Sabe que a sua felicidade depende, antes de tudo, de você, não é do outro. Ficamos mendigando as pessoas tóxicas a atenção delas. Ficamos mendigando que elas nos dê um pouquinho, um minuto da atenção. Nós não precisamos de mendigar isso. O outro não é mais condição única para se sentir vivo quando germina em si mesmo as sementes da criatividade. Quando germina as sementes da criatividade. E para concluir, isso mesmo, amadurecer significa ser indômito. E uma alma indômita em um mundo de subserviência tem a reputação do egocêntrico e rebelde. Resiliência diante do medo, do abandono e da opinião sádica ou apática. E eles se aproveitam da bondade mesmo, da bondade, porque querem tirar tudo da presa, da vítima. E para concluir, a cura não é imediata. É um processo. Depende muito de cada pessoa. Alguém me pergunta assim, doutor, quanto tempo eu vou ficar curada de uma relação tóxica? Em quanto tempo eu vou ficar curado de um perverso abusador? Quanto tempo? Não tem. O tempo que se vai levar para superar cada um é o tempo de cada um. 1 ano, 2 meses, menos tempo, não há uma resposta para isso à luz da psicanálise. É uma trilha que você precisa percorrer passo por passo, e ela sempre será possível. É o que a minha querida colega Cália, lá do Mato Grosso e Cuiabá, ela diz: a cura é um processo de decisão diária. É um percurso. Eu conheço pessoas que se livraram em 1 ano, em 6 meses. Mas conheço também pessoas que ficaram muito tempo, mais de 2 anos nesse processo. Sim, Kênia,
Cada pessoa é única e o tempo depende de cada ser. Cada ser é único. Um abusador perverso, narcisista, não escolhe você ou a presa que não tem. Ao invés disso, ele escolhe a pessoa ou o tóxico, ele escolhe a pessoa para se aproximar pelo que ela tem a oferecer. Isso raramente, isso aí não é só, não estamos falando só em bens, né? Materiais, nós estamos falando de tudo que a pessoa pode oferecer. Influência, né? E vai por aí, né? Não são os bens materiais só, mas nós estamos falando também dos bens subjetivos, que por trás desse que realmente importam, o sucesso, a autonomia, a beleza. E eu quero dizer que esse mesmo brilho, essa mesma força da alma, é o que você precisa redescobrir para sair do poço tóxico do abuso perverso. Um perverso narcisista engana a nossa própria alma a nos fazer acreditar que esse brilho foi roubado ou que não existe mais. Mas a verdade é que ele continua bem aí dentro de você. Você precisa acreditar nisso. É esse o trabalho que o psicanalista vai fazer dentro do consultório. Levar você a ressignificar. A vingança não é o melhor caminho. O ressentimento não é o melhor caminho. Mas o melhor caminho é você mudar a sua vida. Porque você não precisa ficar na dependência do abusador. E você não precisa do abusador para existir. Porque você já existia antes do abusador chegar na sua vida. Meus queridos, eu tenho visto isso no consultório. Essa é a beleza da psicanálise. Essa é a beleza de nós acreditarmos no propósito. Essa é a beleza. E eu invisto nessa profissão de psicanalista. Eu me alegro dessa profissão de psicanalista, porque cada dia eu tenho tido o privilégio de libertar pessoas de relações tóxicas, tirando pessoas do poço tóxico. Mas o Freud, ele sempre foi muito humilde. Ele dizia sempre: eu me torno um grande médico psicanalista à medida que eu vou fazendo a psicanálise entrar na minha vida e fazer efeito na minha vida. E assim como Freud, eu sei que eu estou há milhares de anos-luz distante do Freud. Quem sou eu para estar perto do Freud? Aquela cabeça geniosa, genial, né? Mas eu vou dizer para vocês, eu posso garantir que é coisa muito boa você se libertar de relações tóxicas. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E como tem sido bom. E pode ser bom para você também. E aí eu quero conclamar vocês. A psicanálise, ela hoje é uma das técnicas mais preciosas que o homem tem à sua disposição para curar a sua alma. Não existe outra maneira de curar a sua alma senão através do trabalho da psicanálise. Muito obrigado pela sua atenção. Na próxima live, que eu gosto de fazer assim, sempre avisando, eu vou falar quem são esses abusadores emocionais, perversos, e como que eles agem. Eu vou falar isso na próxima live, tá? Hoje eu dei esses 3 pontos da cura. Como que foi? Espero que tenha respondido. Se você precisar, manda uma mensagem para mim
Eu sou uma pessoa extremamente ocupada, a maioria sabe, mas eu não deixo de responder ninguém. Estou à disposição, né? Porque meu trabalho é para ajudá-lo como psicanalista, agente de transformação. Muito obrigado. Um abraço. Agora, agora como é que eu faço para poder gravar? Ah, você não deve saber. Encerrar. Você tá aqui, né? Encerrar. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar.